Que a paz esteja com todos, amém? Bom dia para quem está aqui presencialmente, para quem também está em casa, nos assistindo online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como a Mayara disse, nós estamos começando, o mês da juventude e tive a honra de fazer esse primeiro devocional. E hoje nós vamos falar sobre permanecer em Cristo é a chave para uma vida frutífera. Então, peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em João 15, versículo 4. João 15, versículo 4. Quem já abriu, diga amém. Glória a Deus. Em João 15, vai nos dizer sobre a videira e os ramos. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, para quem não sabe, uma curiosidade, A videira é a parreira, aquela árvore que tem como eu posso dizer, os troncos meio tortinhos assim, e o fruto dela é a uva, E a uva se faz vinho e outras coisas, tá? E a videira é uma planta cheia de significado para o povo de Deus, porque Jesus, ele se apresenta, aqui como a videira verdadeira que é cultivada pelo Pai. E aqueles que o seguem são os ramos, que são grudados ali na videira, e os ramos, podemos dizer que somos nós, a igreja. E quando nós permanecemos na videira, quando os ramos ele permanecem na videira, a videira começa a dar frutos, E uma coisa que eu posso dizer aqui, quando nós permanecemos com os nossos olhos fixos em Cristo, a videira, nós começamos a dar frutos e viver aquilo que Deus já preparou para nós, através dele. Como que funciona uma videira? Para ela crescer, para ela dar frutos, ela precisa de nutrientes, certo? Toda árvore precisa de nutrientes, precisa de sol, e ela tem um tempo adequado para que o fruto dela cresça. E aqui acontece a mesma coisa. E com nós é a mesma coisa. Para que nós possamos crescer em Cristo, nos fortalecer em Cristo, nós precisamos de nutrientes, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Cristo, precisamos estar reunidos como igreja, precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos fazer as coisas na igreja, precisamos ajudar o nosso irmão, não só aqui dentro, mas também lá fora, mostrar Cristo para as pessoas, E precisamos estar junto a Deus, porque sem Ele nada podemos. Amém? E o que é permanecer? Permanecer é você ter uma relação assim de intimidade, de dependência, e a dependência em Deus. E isso significa que nós temos que estar inseridos em Deus, assim como os ramos estão inseridos na videira. E como que nós conseguimos permanecer nele? Temos comunhão. A comunhão, ela não é só feita aqui na igreja, mas também em nossa casa. A partir do momento que nós vamos ao nosso quarto, que nós nos colocamos de joelho, que nós nos apresentamos a Deus e falamos com Ele, temos aquele momento de intimidade com Deus, é ali que nós começamos a permanecer em Cristo, começamos a crescer em Cristo. E
também participando da sua igreja, né? Cumprindo com os mandamentos que o Senhor nos deixou, nos alimentando dele e, assim, conseguimos produzir os frutos. Nos alimentar em Cristo, né? Estar cheio da presença de Cristo, estar cheio da presença de Deus. E estar em Cristo, irmãos, tem que vir como prioridade. Tem que vir como prioridade na questão de, tipo assim, de você acordar, não pegar o seu celular primeiro, mas sim a palavra dele. De você agradecer a Deus por mais um dia que ele te deu. De você ter a prioridade de agradecer a Deus nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, né, do seu dia. Essas são coisas que fazem a diferença no nosso relacionamento com Deus. Não é só virmos para a igreja, não é só estarmos aqui louvando, não é só a gente ajudar no MIN, ajudar na IBD. Isso também faz parte. Mas primeiro, nós precisamos, lá no nosso quarto, lá na nossa casa, aonde nós estivermos no nosso serviço, na escola, na faculdade, darmos a adoração devida a Deus. Porque a adoração é contínua. Você pode adorar a Deus no seu serviço, você pode adorar a Deus na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Você pode dar essa honra a Deus em todos os minutos do seu dia. E em João 15, Jesus ele também diz assim: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Deus, nós não podemos acordar, nós não podemos respirar, nós não podemos andar, nós não podemos sobreviver, né? Resumindo, nós não podemos sobreviver sem Deus, porque é Ele que nos dá a vida. É Ele que nos dá a esperança de vida. É Ele que nos dá, todo dia, o ar para que nós possamos respirar. Sem Ele, nada podemos. Sem Deus, a gente não pode nada, nós não podemos nada. Mas com Ele, nós podemos tudo. Com o Senhor, nós podemos alcançar grandes coisas, grandes objetivos. Com o Senhor, nós podemos alcançar uma pessoa que, no momento, pode não estar nessa comunhão aqui que nós estamos em igreja, nós podemos com o Senhor, porque Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele é o nosso Pai, Ele nos salvou, né? Então, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos realmente nele. E uma pergunta que eu quero fazer a vocês, mas que não precisa me responder, tá? Como tem estado o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus? Quero que vocês pensem nisso. Porque a ausência de frutos, ela revela a falta de unidade com Deus, né? E se uma videira, uma parreira, ela não dá frutos, é porque está acontecendo alguma coisa com ela. Alguma coisa não está certa, né? Se ela não está dando fruto, é porque ela não tá recebendo os nutrientes necessários para que ela cresça, floresça, dê frutos. E é a mesma coisa com a gente, porque se nós não temos um relacionamento adequado com Deus, tem a ausência de frutos aí, né? Está indicando que a gente não está dependendo realmente do Senhor, 100% do Senhor. E não há como os ramos darem fruto sem a videira. Da mesma forma, não podemos querer ser só um com Cristo e fazer a diferença no mundo sem estarmos com os nossos olhos fixos nele e andando diariamente com Deus. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quanto mais buscamos o Senhor, mais nos aprofundamos nele. E quanto mais nós nos aprofundamos no Senhor, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais fé temos. E o mais interessante disso tudo é que estar com Cristo
ele também nos conecta com outras pessoas, né? Aí entra esse momento de comunhão, nos conecta com os nossos irmãos em Cristo. E Cristo, na ceia aqui, onde ele estava falando com os seus discípulos, ele utilizou de algo da agricultura, né, da época, que é a parreira. E ele também fala sobre a união com Cristo, que a união com Cristo, ela nos conecta com outras pessoas, né, com os nossos irmãos. E isso gera comunhão. E, irmãos, nós podemos nos fortalecer uns aos outros. Isso é importante para a unidade da igreja. Nós podemos crescer uns com os outros. Nós podemos aprender uns com os outros. Nos fortalecer uns com os outros. Isso é importante. Isso é importante para nós, para Deus, que Ele gosta que os filhos dele estejam unidos ali, o adorando, o exaltando. E se a gente não andar em unidade com Deus, como nós vamos crescer em sabedoria, em amor, em comunhão, em permanência em Cristo? Não tem como. A gente não vai encontrar isso lá fora. Talvez encontre, mas um momento, é algo momentâneo, né? Talvez você se decepcione muito lá fora. Porque somos pessoas, somos falhos, somos seres humanos, né? Mas dentro da igreja, a igreja ela torna esse lugar de união, de acolhimento. As pessoas que estão machucadas lá fora, elas têm que ser acolhidas por nós. E nós temos que demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. Então, para que nós possamos demonstrar o amor de Cristo a essas pessoas, nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos, nos fortalecendo dia após dia diante da presença de Deus. E, através disso, nós possamos crescer em sabedoria, nós podemos crescer em fé, discernimento e enfrentar as dificuldades juntos. Porque uma mão segura a outra, né? E que nós não podemos, não soltemos essa mão do nosso irmão. Possamos ir com ele até o final, em união, em sabedoria e fé. E eu quero deixar aqui 2 versículos que diz sobre isso, sobre essa comunhão, essa união. O primeiro versículo está em Hebreus 10, do 24 ao 5. Se vocês quiserem abrir, fique à vontade. Hebreus 10, do 24 ao 5. Diz assim, em Hebreus 10, 24 ao 25. Cuidaremos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia aproxima. E o outro versículo está em Salmo 113, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Nós possamos, então, crescer em Cristo, permanecer em Cristo, dar frutos e que possamos também viver em união com Cristo e com a igreja. Amém? Oremos. Senhor, te agradeço, Pai, por esse dia, por esta manhã que o Senhor preparou para nós. Deus,
Eu te peço, Senhor, que nós possamos, Pai, estar conectados a Ti todos os dias. Que nós possamos permanecer a Ti todos os dias, buscar a Ti todos os dias, Pai. Porque nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, em tudo que nós vamos fazer, Senhor, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos, Senhor, dar prioridade a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que nós possamos também dar frutos, Pai. Que nós possamos alcançar a vida, Senhor, que estão precisando, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos fortalecer, Senhor, também em união com a Tua igreja, Senhor. A igreja que o Senhor preparasse, Senhor, para ir morar contigo, Pai. Que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos crescer, Senhor, em comunhão, em sabedoria, Pai, em fé, Deus. Que nós possamos, Senhor, nos ajudar uns aos outros, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este mês, que é o mês da juventude, Senhor. O mês que nós iremos, Senhor, comemorar mais um ano, Senhor, de nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, Pai. E que possamos, Senhor, estar preparados, Senhor. Nos preparar, Senhor, para a Tua volta. Te agradeço e que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui, Pai. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém.